Seja bem-vindo ao canal Física com Pierre e no vídeo de hoje vamos dar continuidade na resolução do exame de admissão dessas universidades que aparecem aqui na Terra. E neste vídeo vamos trabalhar com a parte da termodinâmica. E se você ainda não viu a parte de cinemática, dinâmica, estática e hidrodinâmica, clica, vou deixar links aqui na descrição, clica, vai diretamente assistir, depois volta na termodinâmica. E antes de começarmos a resolver, é importante relembrarmos algumas leis, alguns conceitos que vão nos ajudar na resolução desta parte. Relembrando as leis, é importante sabermos o que é a termodinâmica, que é o ramo da física que estuda as causas e os efeitos de mudança na temperatura, pressão e volume. É importante sabermos também que a ciência termodinâmica foi inicialmente desenvolvida por pesquisadores que buscavam uma forma de aprimorar as máquinas no período da Revolução Industrial, melhorando a sua eficiência. Esses conhecimentos se aplicam atualmente em várias situações do nosso cotidiano, por exemplo, nas máquinas térmicas e refrigeradores, motores de carro e processos de transformação de minérios e derivados do petróleo. A breve história da termodinâmica começa com Curie, que em 1650 projetou e construiu a primeira bomba de vácuo do mundo. E é o primeiro vácuo artificial do mundo através dos hemisférios de Magdeburg. É importante também relembrarmos as três escalas fundamentais da termodinâmica: Kelvin, Celsius e Fahrenheit, e que a sua relação é essa que aparece aqui na Terra. O número 19 diz o seguinte: um turista moçambicano sente-se mal durante uma viagem a Nova York. Ao ser examinado em um hospital local, a enfermeira lhe informa que sua temperatura no momento era de 105 graus, mas que ele deveria ficar tranquilo, pois já havia baixado 4 graus. Após o susto, o turista percebeu que a sua temperatura tinha sido medida em uma escala Fahrenheit. Qual é a sua temperatura anterior e qual sua temperatura atual na escala Celsius? A temperatura, disseram que primeiro mediram a temperatura e encontraram 105 graus. Então, 105 graus temos que transformar para a escala Celsius. O que é que vamos fazer? Nós já sabemos, já vemos essa fórmula que o quê? Que graus Celsius tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao quê? A graus Fahrenheit menos 32 sobre 1,8. Então, apenas vamos aplicar essa fórmula. Vamos dizer o quê? Vamos fazer isto. Vamos dizer que graus Celsius tem que ser igual ao quê? A 105, porque está na escala Fahrenheit, a 105 menos 32. Menos 32 sobre 1,8. Graus Celsius tem que ser igual a quanto? A 73 sobre 1,8. Isto que vai nos dar 40,5 graus Celsius. Então, a temperatura anterior em graus Celsius é de 40,5. Depois pediram a sua temperatura atual. Disseram que ele devia ficar relaxado porque já havia baixado 4 graus. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que 105 menos 4 graus que já havia baixado. Então ficamos com 101 graus. 101 graus Fahrenheit. Então teremos que transformar estes 101 graus Fahrenheit para graus Celsius. O número 20 diz o seguinte: os pneus de um automóvel foram calibrados a uma temperatura de 27 graus Celsius. Suponha que a temperatura deles aumentou 27 graus Celsius devido ao atrito e ao contato com a estrada. Considerando desprezível o aumento de volume, o aumento percentual da pressão dos pneus foi... temos aqui os dados. Dizem que a temperatura inicial dos pneus é de 27 graus Celsius, mas nós transformamos para Kelvin. Transformando para Kelvin, ficamos com 300 Kelvin. Nós já sabemos como é que se transforma isto. É só temperatura em Kelvin tem que ser igual a temperatura
em graus Celsius mais 273. Então, ficamos com temperatura em Kelvin, tem que ser igual, colocamos o 27 aqui, 27 graus Celsius mais 273. Então, temos aqui os 300, temperatura em Kelvin é igual a 300 Kelvin. Então, esse 300 Kelvin que colocamos aqui. Então, temperatura final, dizem que a temperatura inicial aumentou 27 graus Celsius. Então, temos ali a temperatura final. Vamos dizer 27 mais 27, vamos ter 54. Então, 54 transformando para Kelvin, também ficamos com 327. Os cálculos, a maneira de calcular é a mesma. O volume, disseram que o volume não variou. Considerando que o volume não variou, então o volume inicial tem que ser igual ao volume final. Então, fórmulas de cálculos, nós já vimos a equação fundamental dos gases ideais, ou a equação de Clapeyron, que pressão é igual ao volume, vezes tem que ser igual ao que a NRT, N é o número de moles, vezes essa constante, vezes a temperatura. Mas, a partir dessa fórmula, podemos ficar nesta aqui, que diz o quê? Que diz que a pressão inicial tem que ser a pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial tem que ser igual à pressão final vezes volume final sobre a temperatura final. Então, disseram que o volume não variou, então vamos tirar o volume. Vamos simplificar o volume, não nos interessa, porque não variou. Ficamos apenas com o quê? Com pressão inicial sobre temperatura inicial tem que ser igual ao quê? A pressão final sobre temperatura final. Então, vamos substituir. Vamos ficar com o quê? Vamos ficar com pressão inicial, porque não temos sobre temperatura inicial. É de quanto? É de 300 Kelvin. Então, vamos colocando aqui 300 Kelvin. Tem que ser igual a traço de fração. Pressão final, não temos, sobre temperatura final. Também já temos aqui, é de 327 Kelvin. Então, vamos colocar 327 Kelvin. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que produtos meio igual a produtos extremos. Ficamos com o quê? Vamos dizer que pressão final tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 327 pressão inicial sobre 300. Então, podemos dividir 327 sobre 300. Ficaremos com o quê? Com pressão final tem que ser igual a 1,09 de pressão inicial. Então, podemos concluir o que? Logo, podemos dizer que o aumento percentual foi de 9%. O aumento percentual foi de 9%. O número 21 diz o seguinte: uma transformação é dada pelo gráfico. Qual é o trabalho realizado por este gás? O gráfico é este. Então, olhando para o gráfico, podemos concluir que aqui temos um trapézio. Então, o que é que vamos dizer? Nós sabemos que trabalho numericamente é igual à área sobre o gráfico. Nosso gráfico é este. Então, olhando bem, podemos virar um pouco a folha. Estamos perante o que? Um trapézio. Então, o trabalho será igual à área desse nosso trapézio. Então, como é que se calcula a área de um trapézio? Isso já sabemos nas classes anteriores que o quê? Que a área de um trapézio é igual ao quê? É igual a base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Isso já vimos nas classes anteriores. Então, já sabemos que a área é igual ao trabalho, que isso será igual ao quê? Traço de fração. Qual é a base maior? Para podermos identificar a base maior e base menor, temos que colocar o trapézio assim. Qual é a base maior? Base maior está aqui. É de 4.10. É de 4.10 elevado a 5. Essa é a nossa base maior. A base menor está aqui.
é de 2,2 vezes 10 elevado a 5. Então vamos a isso. Dizer que base maior é de 4 vezes 10 elevado a 5 mais que base menor, que é de 2 vezes 10 elevado a 5. 2 vezes 10 elevado a 5 sobre 2. Vamos fazer isto. Vezes altura. Qual é a altura? Para podermos saber a altura também, vamos virar o gráfico. A altura, conseguimos notar que a altura está aqui. É de 4 para 7. É de 4 para 7, logo é de 3. A altura é de 3. Colocamos o 3. Então é só resolvermos isso aqui. Ficaremos com área, tem que ser igual a trabalho, que é de quanto? Ficamos com 4 vezes 2, 4 mais 2, 6. Vamos com 6 vezes 10 elevado ao quê? Sabemos que isso aqui é mais, então vamos manter o expoente sobre 2, isto vezes 3. Então ficamos com, podemos colocar aqui que a área, vamos ficar com área igual ao trabalho, isto aqui vai nos dar 9 vezes 10 elevado a 5 joules. 9 vezes 10 elevado a 5 joules. A opção certa é A. Então a opção certa é A. 9 vezes 10 elevado a 5 joules.